Sobre este assunto, a gente conversa agora com Otto Alencar, que é líder do PSD no Senado. O Sakamoto e a Carla me acompanham para essa entrevista. Senador, bem-vindo, boa tarde. E agora, hein, como é que está a relação, como é que o senhor avalia a relação do governo Lula com o Congresso, em especial com o Senado, né, que é presidido aí pelo colega do senhor que falou há pouco, o senador Rodrigo Pacheco? Boa tarde, Diogo, Leonardo, Carla. Olha, a relação será sempre a relação institucional com respeito aos poderes. Como falou Pacheco, eu concordo plenamente com tudo que ele falou. É uma decisão do governo e que o ministro Zanin deu uma liminar, e liminar não se discute, o Poder Judiciário vai se cumprir, tem efeitos imediatos. O que chama a atenção é que essas matérias, duas matérias, estavam num projeto só, elas foram discutidas, aprovadas por unanimidade. Em nenhum momento eu sou líder do PSD, partido que está na base do governo e que mais entregou votos para o governo no Senado Federal, e nenhum ministro, no período do debate, da discussão desses temas, me procurou, me telefonou, provocou absolutamente uma alternativa ao projeto da desoneração da folha e também da diminuição da contribuição patronal dos municípios de 20% para 8%. Portanto, foi uma surpresa, nós não esperávamos isso, até porque na Câmara dos Deputados, o líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães, apresentou o projeto de lei 1027 de 2024 como uma proposta à desoneração da folha dos municípios. E nós esperávamos essa discussão no Senado, ou seja, ia ser debatido na Câmara e depois viria para o Senado. Tanto o governo entrou no Supremo Tribunal Federal, o ministro Zanin tomou a decisão e nós vamos, de acordo com o presidente do Senado, entrar com agravo lá no Supremo Tribunal Federal para que o tema seja debatido no plenário do Senado Federal, com as razões que serão apresentadas. Quero dizer a todos vocês que em nenhum momento foi descumprido nessa lei, nesse projeto de lei, a tese do orçamentário financeiro, até porque a desoneração é gradual. Em cada ano vai se diminuindo 25% dos incentivos fiscais às 17 atividades altamente intensivas na absorção de mão de obra até chegar em 2027. Senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ontem, ao soltar uma nota também comentando essa decisão, ele falou que essa postura do governo representava aí um terceiro turno, que não estava aceitando a votação, depois não estava aceitando a derrubada do veto e agora ia a AGU fazer essa questão. Hoje, o presidente do Senado também falou que os argumentos da AGU eram aí pintavam um cenário meio catastrófico. A minha pergunta, na verdade, o senhor falou um pouquinho da articulação do governo, a gente viu nos últimos dias uma crise muito grande e o presidente Lira explicitando a sua insatisfação, por exemplo, com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Na época ali, o Pacheco disse que a Padilha articulava bem e tudo mais. Eu queria saber como é que é a sua avaliação. O senhor acha que nesse episódio ou em outros, a articulação do governo está falhando? Está falhando na figura de quem? Do Padilha ou dos outros líderes do Congresso, do Senado? Como é que o senhor avalia essa articulação e nesse caso específico que os senhores já estão colocando como um erro do governo de ter tomado essa atitude? Olha, essa matéria ela começou a ser debatida o ano passado, se não me engano, em julho. Teve esse período inteiro para uma provocação, um entendimento conosco. Eu sou muito acessível a conversar. Por exemplo, eu fui relator do projeto do CAF, Conselho de Recursos Fiscais, quando tirou o voto de qualidade do contribuinte para a União. E conversei com o ministro Haddad, almocei com ele lá no Ministério da Fazenda. Essa matéria ninguém provocou, nem a mim, que sou líder do PSD, o maior partido do Senado, nenhum outro líder. Nós votamos essa matéria e ela foi aprovada por unanimidade, inclusive com voto dos líderes do governo, na Câmara e no Senado. Observe bem, esse fato é um fato que chama a atenção pelo seguinte, e eu quero dizer que o ano passado nós aprovamos no Senado e na Câmara 5 matérias de aumento de cobrança de impostos. O meu projeto que eu apresentei
de autorregularização tributária, o de cobrança de impostos de fundos offshore exclusivos, 2, da medida provisória 1085, de cobrança de imposto em cima dos incentivos dados pelo Estado, 3, as BETs, 4, outra matéria que também nós aprovamos. Foram 5 matérias de cobrança de impostos para o governo. Tanto é que agora, nesses 3 meses, o aumento da arrecadação foi de 8,36% nos 3 meses em relação a 2023, por essas matérias todas que nós aprovamos de aumento de cobrança de impostos. Então, o governo teve o ano passado excelente. Sabe quanto foi que aumentou esse ano? Já arrecadou esse ano? 657,6 bilhões de reais. Portanto, esse aumento de arrecadação compensa perfeitamente a desoneração da folha, que é gradual, como eu falei. E na questão dos municípios, os municípios contribuíam com 20% na contribuição patronal, passa a 8%. Os municípios menores não pagavam. Eles não pagavam porque não tinham como pagar. Passou a pagar 8%, e eu tenho certeza absoluta que deve ter aumentado a arrecadação nesse sentido, que todos estão pagando. Então, essa discussão não foi feita com os representantes do governo da área econômica. Eu não quero citar pessoas, eu tenho uma relação muito boa com o ministro Haddad, ele tem feito um bom trabalho com o próprio Padilha, com todos eles. A instituição governo não funcionou para debater esse tema e encontrar um substitutivo que pudesse ser uma proposta aceitável para essas atividades todas, que não é uma novidade, Carla. Isso vem do governo Dilma, essa desoneração, passou pelo governo Michel Temer, o governo Bolsonaro, e veio agora com esse debate. Se teve aumento da arrecadação, foi a desoneração? Prejudicou nisso, não. Incremento de arrecadação de 8,36% em 2024 em relação a 2023, por todas essas matérias da ordem econômica e financeira que nós aprovamos de aumento de impostos. Senador, boa tarde, Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Senador, mas quando fala desse aumento, desse incremento em arrecadação, né, a gente tem que, por outro lado, olhar que o Brasil está com déficit, né? A gente precisa, e existe um esforço de vários setores, inclusive do próprio Senado Federal, para reduzir esse déficit, né, eventualmente até para gerar superávit, e a partir daí dar um recado positivo também, não só para a economia, para todo mundo que é também credor do país. Agora, na questão específica, eu queria entender a questão dos municípios, porque o senhor falou, olha, não, reduziu de 20% para 8%, eles não pagavam, agora pagavam. Mas eles tinham essa obrigação, os municípios até 156 mil habitantes tinham essa obrigação de contribuir com a Previdência. Nem todos os municípios até 156 mil são quebrados. Muitos deles, inclusive, são pujantes municípios do agronegócio, né? E eles teriam caixa. Então, a questão que fica, e aí a pergunta, eu vou fazer uma provocação para o senhor, não se sinta ofendido, mas porque é o seguinte, a gente está em ano eleitoral e a gente sabe da importância dos municípios para... os prefeitos eleitos este ano serão os cabos eleitorais de 2026 para a Câmara e para o Senado, né? Então, não tem também uma questão política que se sobrepõe? Se essa discussão das prefeituras fosse, por exemplo, em 2025, seria diferente? Olha, Sakamoto, eu não vou disputar a eleição tão cedo, né? Que eu me reelegi agora em 2022. Não, o senhor não, mas é que tem muita gente que então, vai. Eu tenho toda a isenção para falar. Mas o seu partido é um partido, o seu partido é um partido com grandes ambições, né, senador? A gente sabe. É o partido com a maior quantidade de prefeitos do só país. Só está pensando em eleição. Não vou disputar as eleições, eu disputei em 2022. Então, olha, eu vou falar com toda isenção, porque eu conheço a Bahia por inteiro, todos os municípios. Nós temos aqui a grande maioria dos municípios baianos e também de outros estados, Minas Gerais também assim, o Nordeste quase inteiro, ele não tem essa arrecadação toda que tem os grandes municípios do agronegócio, das grandes indústrias. A maioria tem só arrecadação do Fundo de Participação dos municípios e alguma coisa do ICMS. O que é que acontece? 20% da contribuição patronal, a maioria desses municípios não consegue pagar. Entre pagar a folha e a contribuição, paga-se a folha, paga-se outras atividades que são mais essenciais. Então, os municípios que têm pequena arrecadação, eles não recolhiam ao INSS todos os funcionários que estavam cadastrados. A maioria não tinha como pagar, passava uma parte e ficava sem pagar o restante. Tanto é
que tem um passivo, Sakamoto, muito grande de pagamento. Eu, inclusive, numa reunião com o ministro Haddad, sugeri que ele fizesse um refis. Até sugeri a ele que nesse refis, que fosse para receber esse passivo, só teria direito aos 8% quem pagasse com regularidade o passivo. Recebia o passivo e recebia os 8%, como uma alternativa para que os municípios pudessem seguir pagando a contribuição, que é legal, do INSS. Portanto, a maioria dos municípios do Brasil, sobretudo no meu estado, no Nordeste, até Minas Gerais e outros estados, inclusive nos estados do Sul também, não tem essa arrecadação toda. São poucos aqueles que têm um índice de valor agregado, indústria, e tem um ICMS muito alto. Aqui na Bahia são muito poucos. 258 municípios da Bahia têm menos de 15 mil habitantes e vivem do Fundo de Participação dos municípios. Estou falando com toda a isenção, porque eu conheço no âmago, na prática, o dia a dia dos municípios. Agora, senador, sobre a postura do Senado como um todo, né? Tanto nas pautas, por exemplo, a PEC das drogas, dentre outras que estão sendo analisadas pelo Congresso, né? E fora isso também a postura do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, né? Em relação ao quinquênio, que é algo que tem também chamado a atenção, muita gente questionando, né, mais esse benefício, um plus a esse benefício, diante de muita gente passando necessidade, né, no Brasil. Olha, Diogo, a proposta inicial, a proposta de emenda constitucional apresentada pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, a inicial dela era a respeito da reestruturação da carreira do Poder Judiciário. Então, essa proposta de emenda constitucional foi encaminhada, o relator, o senador Eduardo Gomes, do estado do Tocantins, ele incluiu Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Federal, também os municípios, né, os tribunais de contas dos estados, do município, enfim, colocou toda essa gama de carreiras para terem o mesmo benefício. Isso aí foi para a Comissão de Constituição e Justiça e lá foi aprovado, com o meu voto contra e de outros 6 ou 7 parlamentares. Agora, a reestruturação do Poder Judiciário, como o presidente Rodrigo Pacheco encaminhou, é uma coisa que seria favorável, exclusivamente ao Poder Judiciário, que tem orçamento próprio e ficaria restrito a esse orçamento próprio, sem a suplementação orçamentária. Isso aí foi o que ele encaminhou como proposta. Depois se estendeu essas várias carreiras do serviço público e realmente, nesse sentido, fica muito difícil você aprovar uma matéria que pode ser um custo para o governo, estimado por alguns, em torno de 80 bilhões de reais. Mas então o senhor acha que essa é uma pauta que já tem o destino à gaveta, não vai sair? Bom, não sei, eu estou falando ao meu juízo, eu não posso avaliar as convicções dos outros senadores e senadoras. Eu tomei essa decisão no início com a proposta do senador Rodrigo Pacheco, que era restrito ao Poder Judiciário, que tem orçamento próprio. Aliás, o Ministério Público também tem orçamento próprio, tá? E seria feito sem a possibilidade de se fazer suplementação orçamentária. Então, dentro do orçamento, se faria essa reestruturação sem aumento de despesa. Inicialmente, eu dou toda a razão ao presidente Rodrigo Pacheco, a proposta era essa. Mas o relator tem toda a autonomia de fazer, como também tenho eu, como fiz na Comissão de Constituição, de discordar e votar ao contrário. Tá certo. Senador, a gente fala muito da sucessão na Câmara, né? E o presidente Arthur Lira disse que não é hora de falar, que está longe, mas é sempre um assunto que a gente sabe que nos bastidores, nos corredores do Congresso, acaba sempre surgindo essa questão. No caso da sucessão do Pacheco, me corrija, o que eu ouço muito é aquela coisa, o senador Davi Alcolumbre parece sair na frente dessa disputa para retornar ao comando da casa. Como é que o senhor vê o começo dessa disputa aí no Senado para a sucessão do Pacheco? Pelo PSD, o senhor vê um possível apoio, por exemplo, para a candidatura da senadora Elisiane Gama? Ou o senhor acha que o senador Ângelo Coronel, ganhando a relatoria e do orçamento, tem chance de se tornar um candidato viável? Como é que o senhor está vendo essa disputa para a sucessão do Pacheco, que a gente já sabe que já começou, apesar de estar longe?
e se vai ter disputa ou se o Alcolumbre já está sentado na cadeira. Olha, já fui presidente aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, e em casa legislativa, tipo Assembleias, Câmara e Senado, essas decisões são sempre na madrugada de véspera da eleição, sabe? Essas decisões são tomadas quando o momento exige. Eu não posso avaliar a candidatura absolutamente dos nomes citados, e vamos aguardar para ver lá na frente como os partidos vão conversar. Eu sempre acho que dentro de uma casa legislativa deve-se estabelecer a proporcionalidade. Os partidos que estão dentro da casa têm as suas posições políticas também de densidade de votos, de quantidade de senadores ou senadoras, também na Câmara da mesma forma. Então, eu acho que lá para o dia 1º de fevereiro, da véspera do dia da votação, vai se ter uma noção de quem será candidato ou não. Senador, só uma última. Eu sei que o senhor está com tempo, mas um dos assuntos, a gente até tangenciou isso nas nossas perguntas, né? Mas um dos assuntos que mais tem ocupado o noticiário nacional é a fricção, digamos, uns desacordos entre os poderes, né? Agora, é claro, a própria questão da decisão do Zanin após um pedido da AGU, né, cria faíscas com o Poder Executivo, né, dentro de uma pauta que estava sendo negociada no Senado e no Congresso. Mas não é só. A gente tem um monte de pautas também de faíscas, né, entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Eu não estou falando de descumprimento de decisão, o próprio presidente Pacheco falou que decisão não pode até se questionar, mas se cumpre, né? Mas estou falando das questões dos questionamentos, das discussões, aí vem uma PEC aqui que limita a determinadas ações do Supremo, como pedido de tempo de pedido de vistas, entre outras coisas. Como é que o senhor tem sentido o clima no Senado Federal com o Supremo Tribunal Federal? Até porque o Senado é a casa que é responsável, no limite, por decidir impeachment de ministros da Suprema Corte. Olha, no meu caso específico, eu não tenho nenhuma dificuldade de cumprimento da lei, até porque você sabe, como eu sei, que a lei existe para limitar o meu poder, o seu, o do ministro do Supremo, o do presidente do Senado Federal. A lei existe para circunscrever o poder. Eu sou muito legalista nesse sentido, nunca discuti absolutamente nenhuma decisão judicial e tenho uma relação institucional com todos os poderes, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, ao longo da minha vida. Agora, claro que sempre haverá insatisfações por decisões judiciais e elas devem ser contestadas pelos advogados. O Pacheco hoje tomou a decisão mais lúcida possível. Vou consultar a assessoria jurídica do Senado Federal e vou entrar com agravo mostrando que foi cumprido todo o processo orçamentário e financeiro da desoneração da folha. Em momento nenhum se descumpriu a legislação nesse sentido. Portanto, no meu caso, eu não tenho essa contestação, até porque tenho uma ótima relação com todos, sou respeitado e respeito também os poderes da maneira que rege a Constituição e a legislação. Sim, o senhor sim, senador, mas como é que o senhor tem visto os seus colegas? Sem nomear, eu não estou pedindo para o senhor nomear ninguém, não. Eu só queria tentar entender o espírito do Senado neste exato momento. Olha, eu acho que aquelas manifestações de 8 de janeiro deixou, sem nenhuma dúvida, uma insatisfação muito grande, que, no meu ponto de vista, não é correto, com as decisões tomadas pelo Poder Judiciário. Descumprimento da lei, invasão do Supremo Tribunal Federal, do Senado, da Câmara, do Palácio do Planalto. Aquelas decisões jurídicas, elas devem ser contestadas para advogado. A insatisfação que eu vejo é dentro de um grupo de senadores e deputados que são favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que buscam, de alguma forma, ter o atendimento das suas razões contestadas, inclusive, no próprio Supremo Tribunal Federal. E aí acusa-se a decisão dos ministros, que eu não acuso, até porque eles se baseiam dentro da lei. O que é que vale? O que vale, Leonardo, é o que está nos autos. E o juiz julga o que está nos autos. Então, quem contesta isso é o advogado. Tem muita contestação, mas não há como deixar-se de dizer que houve uma agressão muito grande por parte daqueles que estavam tentando abalar o sistema democrático no dia 8 de janeiro. A maior contestação no âmbito do Senado
que eu conheço é essa. Aí vem pedido de impeachment dos ministros, estão encaminhados lá, que às vezes não tem o fato determinado para que o Pacheco possa colocar em pauta o impeachment de ministro. Eu sou totalmente desfavorável, porque eu já analisei os processos que foram encaminhados e não tem fato determinado absolutamente para se pensar em avaliar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito bom. Senador Otto Alencar, tá certo. Obrigado pela entrevista. Bom fim de semana. Amanhã, nosso Bahia entre campo, hein, senador? Eu sou Vitória, né? Eu sei. Eu sei. Falei para provocar mesmo. Voltei para a Série A e rezo aqui para todos os santos, todos os orixás, para não voltar para a Série B, pelo amor de Deus. Tá certo. Olha, que eu também torço para que o Vitória continue. É bom o Bavi na Série A. Um abraço, senador. Bahia também. Um abraço, valeu. Valeu, um abraço. Senador. Senador.